você! Seja bem-vindo ao tratamento espiritual da obsessão. 12 palavras amigas, encontrar Jesus. O ciclo das 12 palavras amigas é composto pelos temas Noite da Alma, definições de obsessão, sintomas da obsessão, tratamento, prece, caridade, o espírito de verdade, leis divinas, perseverança, liberdade, perdão e fé. Vem com a gente. Amigos e amigas, irmãs de Ideal Espírita, nos encontramos mais uma vez utilizando deste recurso que cada dia tem se tornado mais importante nas nossas vidas, mesmo que de forma virtual, mas unidos pela presença e pelo amor de Deus. Daremos continuidade aos estudos das 12 palavras amigas, atividade organizada pela nossa Casa de Oração Francisco Cândido Xavier. Hoje, 7º exercício do amor, 7ª palavra amiga, denominada Espírito de Verdade. De maneira especial, faremos a leitura do livro Espírito da Verdade, Francisco Cândido Xavier, Valdo Franco, ditado por diversos espíritos. Teremos uma reflexão e um estudo apresentado pela nossa trabalhadora, estudiosa da doutrina espírita, Maria José Dantas, sendo então a 7ª palavra amiga, Espírito de Verdade. Para esse início, a leitura de harmonização é simpatia e bondade. Capítulo 9, item 7. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de 2 derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. O animal, por mais inferior da escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem, tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz, que lhes são imprescindíveis e indispensáveis no esforço de cada dia. Para nós, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam, como os recursos da simpatia que ajuda e compreende, e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro e o companheiro retribui-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros te abençoarão toda a vida. Emmanuel. Pedimos a todos que silenciem a mente, que sintam o pulsar do coração, que sentem de uma forma confortável para uma aproximação ainda maior da espiritualidade amiga. Divino Mestre Jesus, irmão amado e querido,
de conhecimento e de força superior. Cá estamos, rogando ao Pai Criador, através do seu nome, do seu amor e da sua bondade, que esteja conosco sempre, pela bondade de quem cria, pela bondade de quem cuida dos seus, nos tornando e nos fazendo crer cada vez mais que a vida acontece da melhor maneira, conforme os desígnios divinos. Divino Mestre Jesus, ao Pai Criador, pedimos que nos dê o conforto da tranquilidade, para que possamos pensar pacientemente nas alternativas para buscar soluções providenciais para as nossas vidas, para que possamos pensar em atitudes e ações condizentes com a dignidade humana, conforme o amor ensinado. Pedimos ainda que nos dê a capacidade de acreditar na fortaleza que em nós está embutida, para que tenhamos cada vez mais a disposição de fazer o bem, sem olhar a quem, conforme ensinado. Pedimos ainda proteção para todos que aqui se encontram. Cada dia mais a conexão e a aproximação da espiritualidade amiga, para que se fortaleçam na fé e na esperança, sobretudo diante de tantos desafios que a vida tem nos mostrado. Que nenhum desafio seja capaz de tirar a nossa força de amar e de acreditar no grande Pai Criador e no exemplo de amor deixado pelo nosso irmão. Que assim seja. Queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus nos envolva a todos em mais um encontro de nosso tratamento espiritual de quarta-feira, trazendo hoje a 7ª palavra amiga com o tema Espírito de Verdade. Importa-nos aqui identificarmos as verdades eternas e soberanas de Deus, advindas de suas leis divinas, há milhares de séculos reveladas em todas as épocas para a humanidade terrena, indicando o caminho para a construção do processo evolutivo de cada um de nós, ante a curiosidade de buscarmos saber quem é o Espírito de Verdade. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, nos traz reflexões profundas para acolhermos essa palavra e aprendermos a ouvir, para então passarmos a compreender e colocar em prática a verdade eterna do Espírito, trazida por Jesus. Neste sentido, as instruções dos Espíritos deste capítulo nos deixa bem claro sobre o advento do Espírito de Verdade, sem nenhum mistério, em 4 mensagens assinadas por ele. A primeira mensagem, abre aspas, venham como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um ceifeiro, reuni os feixes, o bem espaço pela humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz o reino do meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais
a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, fazer-se ouvir para vos gritar: credes e orai. Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossas imensas fraquezas, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não misturem o joio ao bom trigo, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além túmulo, que acreditavas estar vazios, vós vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de verdade. Vejamos que nesta primeira mensagem, o autor apresenta o mesmo objetivo da missão do Cristo, que veio reafirmar a lei de Deus, e que antes tinha sido revelada pelos profetas e apóstolos, mas esquecida pelos homens. Vem ele agora, em espírito e verdade, reafirmar com mais clareza pelo Espiritismo, reunindo em feixes o bem que se encontrava dispersos pela humanidade, a nos pedir para ouvir, orar, crer e meditar em tudo que tenha sido dito, nos pedindo para não mais misturarmos o joio com o trigo, nem as utopias às verdades que se encontram no cristianismo pela lei do amor. Sim, pela lei do amor, onde todos os pontos se convergem e onde tudo que ele foi cumprido, fazendo a vontade do Pai. Não era essa a missão de Jesus? Aos que se propõem seguir o Espiritismo, que são os espíritas, conclama: amai-vos e instruí-vos. Uma segunda mensagem deles, do Espírito de Verdade, nos diz: venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Venham dizer-lhes que eles elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino do vosso Pai. Vossos suores e as vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz
substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe as vossa inveja, dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos. E deseja que moldeis vós mesmos a vossa doce argila, para serdes os artifícios de vossa imortalidade. Muito linda. E nesta segunda mensagem vamos verificar que o Espírito de verdade conclama a todos nós para o trabalho em sua seara, a ser ensinado pelo Consolador prometido, que é o Espiritismo, a consolar os deserdados com resignação, ao chamar de seus bem-amados todos nós que carregamos nossos fardos e assistimos nossos próximos, os chamados trabalhadores da última hora. A terceira mensagem nos diz: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procurei a lures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-los. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dócil ao Espírito do Senhor. Invocai-o no fundo do coração. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós, porque me chamastes. Muito forte a mensagem. No entanto, o Espírito de verdade se apresenta para nós como o médico das almas, com o remédio que nos deve curar, sinalizando claramente que são os doentes da alma que necessitam da cura. Sim, pois que a doença do corpo físico encontra os paliativos da ciência humana para a cura do corpo provisório. Ele fala então que essas doenças são da alma. Doenças não raras, acometidas pelas chagas que trazemos na alma, que é a nossa essência, carregando os vícios de outroras e do presente e condicionamentos tão necessitados de cuidados e reparação para a lapidação do nosso espírito. A quarta mensagem nos diz:
Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram profundos ensinamentos. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender estas verdades, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos mortais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido, meus irmãos, vos dará a tranquilidade do espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Nesta quarta mensagem, o Espírito de Verdade nos diz que para haver consolo e fé é necessário nossa súplica a Deus, que atende aos humildes e aos aflitos, destacando a condição do devotamento e da abnegação para a aquisição da sabedoria e do progresso da alma. Trabalhemos juntos, irmãos. E com essas nossas simples observações, podemos dizer que as mensagens que aqui foram apresentadas guardam relação direta com as mensagens de amor do homem de Nazaré, que há mais de 2000 anos passou aqui na Terra, e expressa de forma de consolo aos aflitos a exortação do amor e da verdade, como podemos verificar nos registros de seu Evangelho, quando diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem encontra-se em São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Outra passagem que traz Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, afirma também: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que mensagem sublime! O que poderia estar a nos dizer o Mestre na época em que esteve aqui conosco? Se Ele é a verdade e é a vida, e todos iremos ao Pai somente por Ele, significa dizer, dar cumprimento também às suas palavras, seus ensinamentos, é segui-lo em verdade e em vida. Outro aspecto importante que ele nos trouxe, que também se encontra no capítulo de João, capítulo 8, versículo 32. Conheceis a verdade, e ela vos libertará. Muito profundo. E que por fim podemos aqui dizer que quando o Espírito de Verdade nos revela as mensagens, que todas as verdades se encontram no cristianismo, precisamos entender que ele fala do cristianismo na acepção da palavra, visto que os ensinamentos do Cristo, que chamamos de cristianismo primitivo, foi pregado e vivenciado por Jesus. Portanto, não há exclusão
ou de outras concepções religiosas ou filosóficas. Isso porque ele reúne o entendimento do amor incondicional de Deus para com todas as criaturas, mostrando que o ponto que nos une é a lei do amor. E que possamos, nessa noite, sairmos daqui mais esclarecidos e comprometidos com essa mensagem do Cristo viva. Porque, embora em tempos venham essas mensagens por meio de seus profetas, ele agora chama para que cada um possa pegar o seu fardo e levar até ele, e seremos consolados. Isso significa que não devemos mais depender e esperar que venham nos dizer, porque tudo já nos foi revelado. Inclusive, as mensagens daqueles que estão no plano espiritual venham nos dizer que realmente estão vivos e que a vida continua e ela é um eterno caminhar. Todas essas verdades reveladas por Jesus, pela doutrina espírita e por tantos outros que antecederam a ele, precisam estar em nossos corações, em nossas vidas, bastante esclarecida, de forma a que não caiamos mais nos nossos próprios enganos. Sejamos com Cristo, irmãos. Ficamos na paz do Senhor e que agradecemos por mais este momento e oportunidade de estarmos aqui a conversar um pouco sobre essa mensagem viva do Cristo. Fiquemos na paz do Senhor. Amigos e irmãos, após a exposição e do estudo dessa noite, pedimos a todos que se mantenham em paz e em equilíbrio para o nosso momento de paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Sala de passe virtual do Portal Francisco Cândido Xavier. Passe de desobsessão espiritual. O passe espírita é a transmissão de fluidos magnéticos emanados dos encarnados ou dos fluidos espirituais provenientes dos benfeitores das esferas cósmicas superiores, a quem dirigimos nossos pensamentos. Após acomodar-se de forma confortável, mentalize a sala de passe com gratidão e respeito, como se procede de forma presencial no centro espírita, sentindo em seu íntimo um ambiente de paz e amparo para a superação da perturbação mental e espiritual, por meio deste processo de tratamento com meditação íntima e amparo divino. Este passe irá conduzi-lo progressivamente ao rompimento de vínculos com os espíritos obsessores. Em silêncio, eleve seu pensamento a Deus e a Jesus, convicto de que será atendido em suas necessidades e rogativas, com a certeza plena de que poderá alcançar os benefícios advindos dos fluidos cósmico universal. Com a fé silenciosa da sua alma, peça a intercessão da espiritualidade amiga para a resolução do problema que o aflige. Procure retirar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire profundo e pausadamente, com calma e confiança. Depois de iniciado o passe, não pense mais nada. Procure apenas ouvir
e focar somente nas palavras que serão proferidas. Divino Mestre Jesus, rogamos a Tua proteção para tão nobre e sagrado momento de conexão com Tuas salutares energias benfazejas, capazes de remover e dissipar todas as energias deletérias que se encontram em cada criatura dos dois planos da vida, neste instante conectadas. Que cada um possa mentalizar e sentir a presença amiga do Mestre Jesus e seus missionários, por meio das correntes de luzes que ora se formam em vibrações amorosas, suaves e coloridas, a nos envolver a todos. O passe será iniciado neste momento com a limpeza da alma, em nome de Deus Pai, momento em que serão retiradas todas as impurezas e larvas espirituais deixadas por espíritos obsessores, que potencializam os sentimentos de ódio, mágoas e culpas reprimidas através de aflições e estresses na vida presente. Sinta todos esses sentimentos deprimentes sendo retirados e levados de sua alma e dissipado pela luz, deixando seu coração suave e tranquilo, livre das amarras e perseguições. Agora limpo e higienizado espiritualmente, medite sobre a importância de permanecer nessa sintonia de libertação, livrando-se dos maus hábitos e dos sentimentos de vingança e medo. Procure manter-se confiante em Deus, a receber nesta hora o fortalecimento para as suas emoções, através dos fluidos que harmonizam, serenam e equilibram seu corpo mental, físico e espiritual, revitalizando-os e consolidando cada vez mais a sua fé. Perceba agora as energias de coragem e fortalecimento interior, emanadas pelas ondas mentais de tranquilidade e segurança, transmitidas pela equipe espiritual, carregadas de magnetismo de bem-estar, a nos preencher de generosidade e amor, recursos fundamentais para o exercício da prática do perdão. Experimente a força destas energias divinas a conceder-lhe confiança em si mesmo, dando-lhe a capacidade de controlar seus pensamentos e superar traumas no estado de plena paz de espírito. Agora, fortalecidos, pedimos ao Senhor da vida a ampliação das percepções das nossas mentes, a fim de buscarmos o entendimento sobre os ensinamentos do Mestre para a superação de nossas imperfeições e vícios, fomentando em nós a prática da caridade e amor ao próximo. O passe está sendo finalizado. Elevemos o pensamento de gratidão a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus e seus mensageiros, agradecendo pelas preces e orações a Ti dirigidas, tesouro da vida, como experiências e lições da caminhada. Com profunda gratidão a Jesus pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós para a libertação do nosso espírito, guardemos a certeza que Ele estará sempre ao nosso lado. Louvado sejas, Senhor.